Boa noite, Carla Simão aqui falando. E hoje nós vamos ter mais uma live semanal e o tema vai ser Confesso, desisti, como eu fiz para continuar. Então hoje, né, eu vou contar para vocês aí um pouquinho, né, sobre o que aconteceu comigo e as estratégias que eu fiz, que eu apliquei e que de repente, né, se você, né, por algum momento, né, estiver passando por isso, né, por desânimo, falta de motivação, né, no trabalho, de repente, essas dicas, né, que eu vou falar aqui, que eu fiz comigo, de repente pode servir para você também, tá joia? Então é o seguinte, eu tinha um sonho, né, eu tinha um desejo muito grande de atuar na minha especialidade, né, eu já atuava, mas era assim, de uma maneira, era formal, porque o grupo de curativo que eu coordenava, ele era reconhecido, né, ele era institucionalizado, tinha protocolo, tinha regimento, tudo certinho. Mas eu não era contratada lá como enfermeira, especialista em dermatologia. Oi Silvio, tudo bom? Seja bem-vindo. Ou como enfermeira estomaterapeuta. Eu tinha no meu coração um desejo de fazer muito mais, né, de ter tempo, né, eu sabia o potencial que eu tinha vontade de poder fazer muito mais, né, de trabalhar com a prevenção, de dar treinamento, de ensinar mais as pessoas, né, a como avaliar os curativos, né, capacitar profissionais em cada andar, cuidar dos estomizados, né, porque os estomizados são pacientes que precisam de um cuidado bem específico com a bolsa, né? E o enfermeiro, na correria do plantão, com tudo aquilo que ele tem que fazer, ele não consegue dar, né? Aquele cuidado, toda aquela orientação, com aquele tempo, né? Que seria o ideal, né? E eu, enquanto enfermeira especialista, trabalhando com isso, poderia fazer isso, né? Porque quando eu fui aprimoranda, que eu só fazia isso, né, no aprimoramento, isso era possível, né, então eu sabia como era esse trabalho, porque eu já tinha realizado esse trabalho na época que eu fui aperfeiçoando. E aí, pessoal, o que acontece? Eu tinha esse sonho e eu cheguei a fazer alguns projetos para realização desse sonho, né, apresentei, né, para respeitando a hierarquia, e sempre foi falado, né, que naquele momento isso não era viável, não era possível, porque o local estava precisando, né, de outros enfermeiros em outras áreas, por exemplo, em UTI, nos próprios setores, né, de internação, e que então não tinha como, assim, contratar, né, deixar uma enfermeira só para ficar nessa parte de feridas e estomias, né, mesmo que fosse importante, né, ninguém nunca falou que não era importante, mas por uma questão de prioridade, né, que eles tinham que priorizar o destino da verba, né, e eu entendia isso, né, mas eu tinha aquela esperança, né, e essa esperança nunca tinha sido tirada de mim. E aí, o que acontece? Eu trabalhei 11 anos no setor clínico cirúrgico, adorava trabalhar lá, só que como eu fazia o ambulatório de estomas, né, eu atendia pacientes estomizados, eu fazia 8 horas por dia e também trabalhava no final de semana, assim, de sábado, no caso, né, então eu tinha os plantões que eu ajudava na escala do setor, né, então eu dava plantões de sábado e aí tirava a hora durante a semana, né, de terça e quinta eu fazia o ambulatório de estômago e segunda, quarta e sexta, quando eu dava o plantão no sábado, saía um pouco mais cedo, né? E aí, em 2011, eu recebi o convite, né, para sair do setor e ser integrante, né, ser enfermeira da equipe de neurocirurgia, né? E isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque no começo a proposta era que eu ficaria 4 horas, né, porque a minha carga horária era de 8 horas por dia. Então eu ficaria 4 horas com a neurocirurgia e as outras 4 horas eu ficaria com o grupo de curativo, né, para fazer as coisas referentes a isso. E fora essa questão do trabalho, né, tinha também a proposta de que eu era de segunda a sexta, né, então eu não precisaria mais trabalhar de sábado, né, porque eu sairia da escala do plantão, né, de dar plantão. E aí eu aceitei, né, foi maravilhoso, eu tive que estudar, aprender muito, porque eu não sabia nada de neurocirurgia, né, e no começo foi de uma forma, né, só que aí depois, conforme foi surgindo a demanda, né, do serviço mesmo, né, necessitando de elaboração de protocolos, de coleta de dados, de realização de relatórios, né, tudo para poder melhorar o serviço, para poder estruturar o serviço. E aí, com essa demanda, com essas necessidades que foram surgindo, né, eu acabei gradativamente,
me afastando cada vez mais da assistência e indo mais para uma parte burocrática, né? Para uma parte assim de coordenação, né? Eu via, passava visita em paciente todo dia, mas assim, eu mesmo poder fazer uma orientação, fazer um curativo, né? Isso daí começou a ser a menor parte do meu tempo, né? Eu ainda fazia ambulatório e era um momento que eu me realizava, eu adorava, né, atender os pacientes no ambulatório, porque era como se fosse o meu respiro, né? Ali no ambulatório, então quando eu tinha tempo para fazer assim uma orientação, as visitas, né? A gente passava a visita do grupo de curativo de quarta-feira, né? Era uma delícia, né? Aquele momento, né? Ainda o pessoal que era do grupo, a gente passava junto, né? Era um momento maravilhoso ali, né? Da gente poder discutir os casos, né? Ver essas melhoras. Então, assim, realmente era tipo assim, a pérola dos meus olhos, né? E aí, o que acontece? Teve Oi, Rogério! Enfermeiro Rogério Nunes, boa noite, seja bem-vindo, viu? Gratidão pela tua presença aqui. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa, tá? De poder, né? Uma pessoa que tinha poder naquele lugar, falou pra mim, né? Um dia, tá? Que eu nunca, né? Exatamente essa palavra, né? Falou assim pra mim que eu nunca ficaria somente como enfermeira, assim, estomoterapeuta, né? Que eu nunca ficaria só com o grupo de curativo, que eu nunca ficaria só com isso. E isso foi uma coisa que me chateou demais, sabe? Porque até então eu tinha esperança. Eu sabia que ia ser difícil, né? Por essa questão de priorização de verbas, mas eu tinha uma esperança. E nesse dia, essa pessoa jogou, né? Assim, um balde de água fria em mim e com esse nunca, né? E eu sabia que essa pessoa tinha o poder para isso, né? E enquanto essa pessoa tivesse no poder, que realmente esse nunca seria real, né? Então, eu entendi naquele momento que naquele lugar que eu trabalhava não haveria a possibilidade, né, de eu realizar esse sonho, né, de atuar exclusivamente, né, como enfermeira estomoterapeuta, especialista em dermato e poder desenvolver, assim, tudo aquilo, assim, que eu tinha vontade de fazer mais, né, de fazer mais pelo paciente, até mesmo pela própria instituição, porque eu queria trabalhar com prevenção, né? Na minha mente eu tinha muitos projetos. E aí, pessoal, o que acontece, né? Eu fiquei, assim, arrasada, né? E eu praticamente, eu desisti mesmo, eu acreditei, entendeu? Eu acreditei e eu achei que isso não ia acontecer, né? Pelo menos não lá. Só que o que acontece? Como eu falei pra você, o meu trabalho, então, quando isso aconteceu, o meu trabalho, ele estava, né, muito mais, assim, burocrático, né, organizacional, de coordenação, né, e resolução de problemas, né, eu resolvia muito problema. Todo dia, muito problema eu resolvia. Tudo para o bem do paciente, né, questão, assim, de controle de vaga, agilizar a alta, porque tem que rodar, né, tem aquele paciente que precisava internar para operar de um tumor cerebral e tinha aquele outro lá que estava tudo pronto para ir embora e às vezes era um probleminha aqui, faltava uma coisa ali, ou então era um treinamento, faltava um treinamento que precisava, né, e então eu coordenava tudo isso daí, né, e tudo isso, é claro, que revertia o bem para o paciente. Mas era, entende, essa parte assim, né, de coordenação, de resolução de problema, de agilizar leito, agilizar a cirurgia, né, exame, e garantir assistência, eu fazia o preparo da alta, né, então checar ali se todo o processo estava sendo feito, conversar com o posto de saúde, e um monte de coisa assim. Só que isso não era o que eu mais gostava, né? Relatório, então, nossa, nunca gostei de fazer relatório, gente. Eu sempre fiz tudo que me pediram, dentro do prazo, tá? Mas era uma coisa que eu não gostava. Eu sempre gostei mais, assim, da parte assistencial, do cuidado mesmo, né? Do contato com o paciente. Isso é sempre, assim, o que me preencheu, sabe? Oi, Lucijanes, boa noite. O Rogério tá falando aqui, sei o que é isso, só não falaram nunca, mas percebi pela gestão. E hoje faço isso, atendimento particular e dentro do hospital. Faço apenas atendimento particular, não respondo parecer. Pois é, Rogério, obrigada, gratidão por compartilhar, viu? É duro, né? A gente percebe mesmo. Só que aí o que acontece? Eu fiquei muito desanimada. Fiquei muito, assim, desmotivada, né? Eu cheguei a um ponto que eu acordava cansada, sabe? Eu acordava, assim, cansada, eu acordava já pensando, assim, na hora que eu ia chegar à noite, que eu ia poder dormir de novo. E aquilo, né, o trabalho lá era uma coisa assim que eu me sentia exausta no final do dia, né? E aí eu chegava, eu tenho 2 filhas,
né? Na época, deixa eu ver, 2011, na época eu tinha uma filha só, né? Minha filha tinha 1 ano, né? A mais velha. E então, né, eu trabalhava praticamente o dia inteiro, né? Era 8, a gente fica 9 horas na instituição, né? Porque você tem que fazer 1 hora de almoço. E aí, vocês sabem, né? A gente em casa tem tudo pra fazer, e é filho, né? A família. E aí eu não tinha energia, sabe? E aí eu comecei a olhar pra mim, né? E aí o que acontece? Eu procurei o coaching para desenvolvimento pessoal mesmo, né? Por conta da maternidade, dos desafios que a maternidade traz. Eu queria muito me desenvolver, eu queria muito entender, eu queria muito aprender a lidar de uma maneira melhor, né, com a minha filha, principalmente com relação às birras, né? Começou aquela fase de birra e eu ficava assim, morrendo de medo, e eu queria acertar. E foi por isso que eu procurei o coaching, né? E aí o coaching, como eu falei, né, a princípio eu nunca pensei em atender, era pra mim mesmo, né? E o coaching traz, porque quando a gente faz a formação, a gente tem que aplicar o processo na gente mesmo. É igual a qualquer estágio, né, que você faz, que nem a gente que é da área da saúde, né, quando a gente tá aprendendo, a gente tem que fazer as coisas, geralmente a gente faz um no outro, você faz no boneco, você dá uma injeção no outro, né? Eu, pelo menos, quando eu me formei, a gente passava sonda no outro, pegava veio do outro, dava injeção no outro, pra gente ver, né, fazia no boneco, depois tinha que fazer um no outro pra poder não ir direto no paciente, né? E aí, e no coaching também. Oi, Marcela, seja bem-vinda. E aí no coaching também, né? Então a gente tem que aplicar, né? A gente aplicava o processo no colega, aplicava na gente mesmo. Oi, Fernanda, boa noite, obrigada, querida, pelo carinho, seja bem-vinda, viu? E aí, né, o que que acontece? O coaching, então, ele fez eu olhar pra mim, né? Ele fez eu ver, né? Eu descobri os meus recursos, descobri, assim, quais eram os pontos fortes, o que que eu podia fazer, tá? Pra poder melhorar aquilo. Porque assim, gente, eu amava esse local de trabalho, tá? E eu quero dizer aqui que eu gosto demais dessa pessoa do Nunca, tá? É uma pessoa, né? Essa pessoa tá viva. É uma pessoa que eu tenho muito respeito, tá? Eu gosto de verdade dela. E eu sei que essa pessoa me falou isso não porque ela não me achasse capaz. Não porque ela não, assim, confiava no meu trabalho. Pelo contrário, porque tudo que acontecia na parte de feridas era eu que respondia. Era pra mim que ela vinha pedir, tá? Mas por quê? Eu sabia que é porque ela confiava tanto em mim e ela gostava tanto do trabalho que eu realizava na equipe em que eu estava, né? Ela gostava tanto do trabalho que eu estava realizando que ela achava que eu não podia sair de lá, né? Que como que eu ia sair da onde eu tava pra ficar só com feridas? Então, ela, enquanto o cargo que ela tinha, ela tava pensando no bem, né, da instituição, né? Ela tinha a visão dela, né? E eu entendo isso, né? Só que foi um balde de água fria, né? Eu vi, assim, que eu não podia mais realizar aquela esperança que eu tinha, né? Acabou, tá? E aí ficou muito ruim pra mim. E aí eu não queria mais, né? Eu não queria mais, assim, trabalhar desse jeito. Porque era um misto, sabe? Era uma mistura de emoções. Porque eu gostava muito. Verdade, Rogério. Nossa, e é verdade, viu, Rogério? É verdade. E eu gostava muito de lá. Eu gosto até, eu amo, tá? Eu amo, é um lugar, assim, maravilhoso pra se trabalhar. Eu sempre tive um bom relacionamento com todas as pessoas, né? E, inclusive, o relacionamento era algo que, na balança, era algo que compensava um pouco, né? Porque o trabalho de ficar resolvendo problema, ficar fazendo relatório, né? Aquelas coisas assim, era uma coisa que eu fazia. E você sabe que isso que eu tô falando aqui, né? Se alguém que me via lá trabalhando, pode ser que fique chocado com isso que eu tô falando agora. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo, assim, eu não sou preguiçosa, assim, eu sempre dou o meu melhor. Mesmo que eu não goste daquilo, se é aquilo que eu tenho que fazer, é a minha responsabilidade. Eu vou fazer, eu vou cumprir e eu não vou fazer de qualquer jeito. Não, eu vou fazer o melhor que eu posso, entendeu? Então, assim, eu sempre fiz o melhor que eu posso. Então, de repente, se alguém que me via trabalhando lá ouviu falando isso aqui, vai falar, nossa, mas você nunca mostrou que você não gostava assim, né? Mas quem tava muito perto comigo, às vezes eu falava, né? Falava, eu não gosto de fazer isso aqui, não gosto de fazer relatório, né? E, inclusive, uma coisa que eu mudei muito, que o coach me ajudou muito, foi a questão de reclamar. Porque como eu trabalhava muito com resolução de problema, eu via um problema, por exemplo, o paciente tá de alta, a família, por exemplo, assim, né, a família já treinou porque era paciente grave, né? Assim, que nem paciente com sequela de traumatismo craniano grave, então, por exemplo, traqueostomizado, com gastrostomia,
né? Às vezes com lesão por pressão. Então, assim, precisava de todo um aparato, né, para que essa alta ocorresse de forma segura, né? E eu amo isso de preparar alta, eu amo isso. Esse esquema, assim, tudo que tem que ser feito pelo paciente para que a alta seja segura, né? E aí, sabe, às vezes acontecia assim, tava tudo certo, a família queria levar, tinha sido feito todo o acordo com o postinho, aí de repente no dia da alta, aí o pessoal já me ligava falando assim, ó, não vai dar pra levar porque o posto falou que não tem um aspirador, sendo que tava tudo combinado, sabe? E aí pronto, aí já tinha um paciente que era pra internar naquela vaga, e esse paciente ia operar de repente no dia ali, precisava fazer o pós-operatório, já com cirurgia marcada, então tem todo um impacto, né, no fluxo, e isso gera todo um descontrole de fluxo. E aí eu reclamava, né, eu falava, nossa senhora, mas pelo amor de Deus, por que essa enfermeira, por que esse posto, não sei o quê? E aí aquilo eu ficava muito nervosa, né, eu ficava assim, inconformada, né? Oi, Luana, seja bem-vinda, obrigada, gratidão pela tua presença. Bruna Bragnolo, seja bem-vinda, viu? E aí eu ficava doida, né? E aí eu reclamava, isso aqui, ia resolver. E aí, através do coaching, né, de tudo que a gente aprende, né, a autoobservação é uma das coisas fundamentais, né? E eu comecei a reparar como que eu reclamava. Cada problema que eu tinha que resolver, eu reclamava. E aí, né, fazendo o processo de coach comigo mesma, né, e outros cursos, né, eu fiz vários outros cursos, uma das coisas que a gente aprende é isso, né, que é a questão da reclamação, porque, gente, tudo é energia, tá? No coaching, a gente aprende, né, a questão como que o pensamento interfere no sentimento, que interfere no nosso comportamento. Então, de acordo com o que eu penso, né, que naquele momento que eu ficava pensando e julgando, né, o pessoal lá do postinho que não tinha feito aquilo, e sei lá, qualquer outro tipo de problema, né, quando eu entrava naquele julgamento, né, e eu achava um absurdo e ficava pensando aquilo e ficava falando aquilo já me dava um estresse, já me dava aquela, né, aquela adrenalina, né, já acelerava e eu já ficava pilhada e tinha que resolver aquele problema, tinha que tentar ir ligar lá e ver o que aconteceu, por que aconteceu, como que a gente faz para resolver isso, né? Gente, isso esgota, né? Isso, né, eleva os hormônios de estresse, você fica naquela pilha, né? Isso desgasta demais. E o comportamento, né? Eu ficava assim, nervosa, irritada, já aumentava o tom de voz, né? Às vezes podia até ser ríspida com alguém, né? Porque você fica nervosa, né? Então tudo começa lá na maneira, né? A autoobservação, aconteceu aquele fato, a maneira como a gente olha para aquele fato, se você julga como você julga, né? Se você consegue só olhar o fato, ou se de repente se você emite um julgamento ou não, isso vai impactar, vai desencadear emoções que vão gerar comportamentos, né? Então, eu fazendo essa autoobservação, que eu decidi, tá? Porque eu aprendi que reclamar gasta muita energia. A gente perde muita energia reclamando. E eu decidi que eu não ia reclamar mais. E é claro, gente, isso é uma coisa difícil, viu? Parar de reclamar é mais difícil do que ficar sem comer doce. Ou de ficar sem tomar Coca-Cola, né? Eu não gosto de Coca-Cola, mas quem gosta faz o teste, né? Porque a maioria de nós reclamamos, né? Talvez você nunca parou para reparar nisso, em você mesmo, do tanto que você reclama, tá? Mas isso é uma coisa geral do ser humano, né? Só as pessoas mesmo que estão nesse caminho de autoconhecimento, né? De autoobservação, que se atenta para isso e começa a perceber o impacto que isso causa no dia a dia e na vida da gente, tá? Então eu comecei a reparar, né? Oi, Luciane, seja bem-vinda! Então eu comecei a reparar no tanto, né, que eu reclamava. E eu decidi que eu não ia reclamar mais. Então acontecia o problema, tipo assim, aconteceu, o paciente tá de alta, tá tudo certo, eu tenho o outro lá esperando pra entrar naquela vaga, e de repente, é um exemplo, tá, gente? Eu não tô culpando, falando que o posto de saúde, né, é um exemplo que eu tô dando que acontecia, tá? Com uma certa frequência às vezes. Então vamos parar, e o posto de saúde falou que não tem como receber aquele paciente porque não tem como arrumar o aspirador. Eu ficar reclamando, eu ficar metendo a boca, coitado, naqueles profissionais que eu nem conheço, eu não sei a realidade de lá, né? Eu nunca trabalhei no posto de saúde, né? Adianta eu ficar reclamando, né? Eu só tô me desgastando, só tô fazendo mal pra mim mesma. Então, param. Tá, o problema é esse. O problema o posto de saúde falou que não tem aspirador, o paciente não vai de alta? Tá, esse é o problema. Ponto.
Como eu posso fazer para resolver? Ah, eu tenho que ligar, falar com o gestor, eu tenho que falar com o enfermeiro, eu tenho que ver, de repente, falar com o serviço social para ver se existe uma possibilidade, de repente, da família alugar o aspirador por 2 dias, até o posto fornecer o aspirador na segunda, não sei, né? Eu vejo o fato e vou atrás da solução. E ponto. Não fico reclamando pra ninguém, não fico metendo pau no não sei pra quem, né? Falando tal. E eu comecei a fazer isso. E, gente, foi uma mudança. Foi uma libertação. Vocês não têm ideia. Eu quero te convidar a fazer esse teste. Porque isso é verdade. Isso funciona. Você vai ver, quando a gente para de reclamar, quando acontece uma coisa, né? Aconteceu, aquilo aconteceu, aconteceu. Não tem como você mudar, né? Tem uma vertente também, né, do autoconhecimento, tem todo um pessoal aí que fala, né, a questão de brigar com a realidade, né? A realidade tá lá, você não pode mudar. Ela já aconteceu, né? Então não adianta a gente ficar reclamando. Então aconteceu aquilo, tá, aconteceu. Não significa que você vai gostar, né? Mas aconteceu, fiquei, de repente, senti uma coisa ali, né? Tá, respira fundo e vamos lá. Como que eu posso resolver, né? E não ficava mais reclamando. Isso mudou, me trouxe um ganho de energia. No final do dia, eu tinha muito mais disposição, por quê? Porque, na verdade, eu não tinha perdido a minha energia, perdido o tempo, tá? Com isso. Porque quando a gente fala demais, e quando a gente reclama, a gente fala demais, né? Quando a gente fala demais, você tá gastando energia. Você fala, daqui um pouquinho você não aguenta mais falar, né? A boca seca, né? Você tá, ufa, deixa eu ficar quieto um pouco, não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Que eu fiz pra continuar. Porque, deixa eu dar uma olhada aqui na hora. Então, porque o que acontece? A partir do momento, né, eu falei pra vocês que eu desisti daquele sonho, porém eu não pensava em pedir demissão de lá, tá? Não pensava, né, eu gostava, era um lugar assim, como eu te falei, né, eu gostava muito de trabalhar lá, eu tinha um ótimo relacionamento com as pessoas ao meu redor, né, com todo mundo assim que eu trabalhava, eu gostava muito daquelas pessoas, eu era muito assim, bem recebida, né, as pessoas demonstravam afeto e carinho por mim, e é muito gostoso assim, né, quando a gente tem um clima bom de relacionamento, então isso era uma coisa que compensava muito, né, e tinha também os momentos, como eu falei, eu era coordenadora do grupo de curativo, né, eu tinha lá os dias que eu passava a visita do grupo, né, eu fazia o ambulatório de estoma, eu era responsável por ver todas as feridas dos pacientes da equipe, né, então eu tava exercendo aquilo que eu gostava, só que como eu falei, era menos, era uma porção menor, né, a porção burocrática era muito maior, só que eu tinha aquele sonho, né, porém, né, então eu desisti, eu meio que me conformei, né, só que o que acontece, como eu tava fazendo coaching, né, que eu falei pra vocês, que eu tinha entrado por causa da minha filha e tal, eu comecei a amar o coaching, né, porque eu comecei a ver, né, eu comecei a testar em mim, eu comecei a ver tudo aquilo que ele transformava na minha vida, e no Kids Coaching, eu precisei fazer processo para poder receber o selo de certificação, né, então eu precisei atender, né, no mínimo 3 crianças, né, fazer todo um processo, que são 10 sessões cada uma, tá, que a gente faz com a criança e com a família, né, aí tem toda uma estrutura, eu precisei atender, como coach mesmo, como profissional de coach, e aí, gente, eu me apaixonei, e aí eu atendia, né, eu fazia sessão com a criança ou com a família, quando? Quando eu saía do hospital, né, então eu saía do hospital 4 horas, marcava a sessão para as 4h30, né, chegava correndo, aí eu saía da sessão 5h30, pegava minha filha na escola 6 horas, né, e às vezes também eu marcava a sessão à noite ou no fim de semana, tá? Então eu comecei a fazer isso paralelo, só que aí eu me apaixonei, porque é uma delícia, né, é uma delícia ajudar as pessoas, né, eu ajudava as pessoas com a enfermagem, e aí eu aprendi a ajudar as pessoas com o coaching, e aí isso começou a me motivar, sabe? O coaching me ajudou, né, a ter essa motivação, porque eu acordava de manhã, tipo assim, né, sabendo que naquele dia, quando eu saísse do hospital, eu tinha que ir lá atender minha criança, né, eu tinha que ir lá fazer aquele processo, ou então à noite eu ia atender aquela família, né, no fim de semana, então isso, né, me deu um ânimo novo, né, me deu um objetivo, tá? Então eu não levantava mais pensando na hora que eu ia dormir, eu levantava pensando que quando eu saísse do hospital, eu tinha que estudar mais, aquilo, porque aquilo era uma coisa nova pra mim, né, e mesmo a enfermagem, a gente tem que estar sempre estudando, porque tudo muda, né? Essa área de feridas que é a minha área, tá, é publicação atrás de publicação, a gente tem que estar estudando sempre, né? Então, o que acontece? Eu tive uma motivação, né? Então, passos que eu fiz, né, para sair daquele desânimo, para melhorar, aumentar meu nível de energia, né, e continuar trabalhando lá, né? Porque como eu falei, eu não pensei em pedir demissão e nem podia pedir demissão, né? Eu não pensei.
Só que eu fiquei tão chateada, tá? Que eu confesso pra vocês, né? Como eu falei, eu desisti do sonho, eu achei que aquilo não era possível mais naquele lugar. E eu cheguei a pensar em fazer uma transição de carreira, assim, pela primeira vez na vida, né? Eu tive vários colegas que falavam, né, da questão que a enfermagem não é valorizada, pessoas que pensam que, eu vou abrir um pet shop, eu vou trabalhar com beleza, né? Que tava fazendo outros cursos para trabalhar com outras coisas, porque não queria mais a enfermagem, tá? Eu nunca tinha falado isso até então, né? Só que aí eu tava gostando tanto do Kids Coaching que eu pus na minha cabeça que eu ia fazer uma transição de carreira, né? Lá na frente eu pensei, né? Eu falei assim, eu vou pegar cliente, eu vou me pegar, né? Experiência, né? E aí eu vou, assim, né? Eu vou arrumar cliente e tal. E aí quando eu tiver já com a agenda lotada, né? De repente que dê pra eu sair do hospital, eu até cheguei a pensar em sair do hospital, né? Mas isso, assim, nada concreto, né? Mas lá na frente, porque eu tava começando no coaching naquele momento, né? Mas isso me deu ânimo, entende? Me deu ânimo pra continuar, porque eu tinha um objetivo. O meu objetivo não era mais só levantar de manhã e pro serviço resolver um monte de problema e de repente ver isso aqui de curativo e isso aqui de problema, né? Isso não me motivava, né? Então a minha motivação era outra, né? Eu tive um outro objetivo, né? Porque antes meu objetivo, né, que nem eu falei, eu tinha aquele sonho, então aquilo me motivava, né? A esperança de repente de um dia eu conseguir, né, de manter ali atuando no curativo, né? Só que depois quando eu vi aquele nunca, tipo assim, eu continuei fazendo a mesma coisa, tá? Eu não deixei ninguém na mão, continuei coordenando o grupo, fazendo tudo o que eu sempre fiz. Mas, tipo assim, eu vou fazer porque eu gosto, mas eu sei que isso não vai gerar aquele resultado que eu queria, né? Que era mostrar o meu trabalho, mostrar o que eu era capaz, porque eu tinha tido aquele nunca, né? E aí, o que acontece? Então, né, a questão da autoobservação, de parar de reclamar, me ajudou muito para aliviar o trabalho, tá? De fazer com que aquele trabalho fosse menos pesado, né? Porque eu já resolvia muito problema, se eu ficasse, eu vi, foi nítido, né? Quando eu parei de reclamar, aquilo se tornou mais leve para mim, tá? A outra coisa é estabelecer um objetivo, né? Então, de repente, se você... Luana, marca lá. A Luana tá falando assim, nossa, você precisava falar isso lá no hospital que eu trabalho. Marca uma live lá com o pessoal que a gente fala, né? Vem ser feliz, saúde, Rony, Ska, Sesh, sejam bem-vindos, viu? Então, né, o que acontece? Perdi um pouquinho ali de raciocínio agora. Então, assim, outra coisa, tá, que me ajudou muito também, que eu aprendi com o coaching, né, é a questão da gratidão, tá? É a gente poder olhar para tudo que a gente tem e não para aquilo que nos falta, né? O coaching, ele trabalha muito com foco, né? A gente aprende muito que tudo que você foca expande, tá? O foco é como uma lente de aumento, né? Você olha, você põe aquele foco ali, aquilo lá fica daquele tamanho, né? Então, quando eu tava, né, depois do nunca, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito desanimada, né, eu levantava, era um peso, falava, né, ficava bem desanimada. Às vezes na hora que eu chegava lá eu animava um pouco por causa do relacionamento, que eu falei pra vocês que era muito bom, e porque eu gostava do ambiente, do lugar, né. Mas, nossa, quando eu tinha que fazer, dependendo do problema, que nem eu falei, eu tava naquela reclamação, nossa, quando tinha que fazer aqueles relatórios, de ter que escrever aquele monte de coisa, pelo amor de Deus, gente, era um fardo, assim, eu não gostava mesmo, de verdade. Eu fazia bem feito, mas eu não gostava, tá? E aí, o que acontece? Só que aí, quando você fica pondo foco, que nem, o fato precisa fazer, precisa fazer. Eu ficar reclamando, ficar pensando, pondo foco naquilo, ai meu Deus, eu tô aqui fazendo, mas tô me lamentando, aquilo só se tornava mais difícil, porque eu demorava mais pra fazer, né? Então, outra coisa que eu aprendi também foi a questão da gratidão, né? A gente tirar o foco daquilo que você não tem, no meu caso, tirar o foco da frustração, daquele nunca, né, que eu acreditei que eu nunca iria realizar aquilo ali, né, e em vez de eu ficar me sentindo uma coitadinha, né, e falar, ai, não tem jeito, e ficar, olha tudo isso que eu faço, e ficar, né, isso daí só diminuía a minha energia. Então eu mudei o foco, né, como eu falei, eu fiz a autoobservação, parei de reclamar, comecei a tentar. Isso, gente, é uma coisa que a gente vai aprendendo e vai melhorando a cada dia, tá? Não vou falar pra você que eu sou uma pessoa que não reclama. Muitas vezes eu me pego reclamando, só que agora eu tenho a consciência, eu vejo, eu tento já cortar no mal pela raiz, né? E no trabalho eu meio que adquiri, assim, um ritmo, assim, que a gente vai praticando, um hábito, né? De acontecer o problema, a gente não ficar reclamando. A gente até ouve a reclamação dos outros, mas você não entra naquela reclamação.
E aí, né, o que que acontece? Você tira o foco daquilo que você não tem, ou daquilo que você acha que você não pode, né? Que nem no meu caso era esse, né? Eu achava que eu não podia por causa da história do nunca. E aí colocar o foco no que você tem, no que você pode, né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer esse relatório aqui, tá? Eu tenho, só que amanhã, por exemplo, eu vou fazer hoje, amanhã eu tô livre. Amanhã, de repente, eu vou ter um tempo maior para ver minhas feridas, né? Para orientar um paciente, para resolver essa alta. Então, tirava o foco daquilo ali que eu não gostava e punha o foco no futuro, que muitas vezes era nas próximas horas, né? Não, eu vou me concentrar aqui, vou fazer isso aqui que eu não gosto com foco, com atenção, porque aí eu vou acabar mais rápido, porque aí depois eu tô livre, né? Depois eu vou poder passar uma visita, conversar mais com o paciente, né? Vou poder ali fazer aquela avaliação de curativo, vou poder fazer aquilo. Percebe a diferença? Gente, tem muita diferença isso na prática, entendeu? Você tira o foco daquilo que te faz mal, tira o foco daquilo que você não gosta e joga o foco para outra coisa, né? Faz aquilo que tem que ser feito, só que você já faz aquilo sabendo que você vai ter uma recompensa depois, né? Por quê? Porque você tá focando nas outras coisas que é possível de você fazer e que você gosta, que no caso é o quê? Focar no que você tem, né? Em tudo que você tem, né? Que nem eu falei, olha o relacionamento, né? Eu amo aquelas pessoas, né? Eu morro de saudade, eu amo todas aquelas pessoas com quem eu trabalhei, sou muito grata, né? Amo aquele lugar, né? Então lá tinha muita coisa boa, né? Então isso me fez continuar, tá? Isso me fez dar um ânimo novo, né? Dar um ânimo novo, tá? Para poder acordar de manhã e ter ânimo para trabalhar, né? Por quê? Porque eu tinha um objetivo, que eu falei para vocês, no caso era o coaching, né? Estudar mais o coaching, atender, né? Porque eu tava atendendo como coaching. Parei de reclamar, né? Fui diminuindo. Às vezes eu reclamava, mas eu já caía a ficha, já parava, então isso aumentou meu nível de energia, tá? Eu comecei também a usar estratégias, né, que eu aprendi também, né, a partir do autoconhecimento desse processo de coaching, eu vi os meus recursos, né, o que me fazia bem, né, quais eram os meus pontos fortes, como que eu podia usar isso ao meu favor, para que aquele dia fosse o melhor dia que eu pudesse viver, naquele momento. Né? Como que eu podia usar isso? Né? Que estratégia? O que elevava o meu astral? Né? Então eu comecei a perceber, né? E a saber exatamente como melhorar, né? Como melhorar a minha energia, a minha disposição. E isso, né? Agradecer pelas coisas que eu tinha, então mudar o foco, tá? E isso são as principais coisas que me fizeram continuar, que melhoraram a minha qualidade de vida, né, que me ajudaram a seguir adiante mesmo, né, e ainda naquele lugar, até que estudando coach, fazendo mentoria, né, porque depois eu entrei num processo de mentoria com uma coach, né, ela é coach, master coach, ela dá mentoria para coaches, né, e como eu pensava em fazer a transição de carreira, né, e depois trabalhar como Kids Coach, ficar só trabalhando como Kids Coach, eu entrei nessa mentoria. E fazendo esse processo de mentoria, né, a gente trabalha muito, sabe? É bem forte, né? E a gente tem que trabalhar com a gente primeiro pra gente poder saber trabalhar com a outra pessoa. E foi a coisa mais linda, porque fazendo essa mentoria, o coaching resgatou o meu sonho. Fazendo todo esse processo do autoconhecimento, eu consegui ter a clareza de que o que eu queria era diminuir a minha carga horária, trabalhar menos horas por dia, né? No caso, eu queria trabalhar 6 horas por dia, de segunda a sexta, que é o sonho da enfermagem, né? A jornada de 30 horas. Então, assim, o coaching, né? Ele me trouxe essa clareza, que eu queria reduzir minha carga horária e eu queria trabalhar nessa área, né? Da estomaterapia. E eu descobri que esse sonho não estava morto. Ele foi, assim, sufocado pela história do nunca, que eu te contei. E, oi Márcia, seja bem-vinda. Oi Ana, tudo bem? Seja bem-vinda, saudade de vocês. Então o coach me trouxe essa clareza, sabe? Ele me trouxe essa, nossa, ficou assim tudo claro, né? Que eu queria, e o melhor, através de todo esse processo de desenvolvimento pessoal, além de ter a clareza de que sim, eu ainda queria aquele sonho, eu falo que até foi mais ainda do que querer. Eu tive a certeza, sabe do quê? De que eu merecia viver aquilo. Eu merecia trabalhar 6 horas por dia e eu merecia sim, né, por tudo
por toda a minha dedicação, por todo o meu estudo, sabe? Por tudo que eu sempre tinha me doado, né? Tanto para a instituição e nessa área mesmo, né? De feridas e estomias, eu senti, mas é de verdade, sabe? Eu senti de verdade que eu merecia aquilo. E aí eu trabalhei, né? E aí existe todo um processo que a gente faz, que o coaching, eu aprendi com essa mentora, né? Para poder a gente conseguir realizar um sonho. Que é isso daí, se você quiser saber, eu já te convido para a live da quinta-feira que vem. Que na quinta-feira que vem, né, eu vou contar como que o coach me ajudou a realizar esse sonho, né? Por hoje, deixa eu ver a hora aqui. Por hoje, né, o que eu queria compartilhar com você, então, era, né, essa parte da história, né, de que eu cheguei a desistir, fiquei muito desanimada, né, fiquei sem motivação. Como que eu fiz, né? E como o coach me ajudou a recuperar essa motivação, como eu continuei trabalhando ali naquele local, né? Como eu me motivei de novo, fiquei animada de novo, né? Já falei tudo aqui. E o melhor de tudo, né? É que através de todo esse processo, né? Eu voltei, né? O coach me trouxe de volta, né? A clareza, né? De que sim, de que eu queria realizar esse sonho e, como eu falei, o melhor, eu merecia realizar esse sonho. Sabe por que o merecimento é tão importante? Porque às vezes a oportunidade aparece na nossa vida e se a gente acha que não é pra gente, se a gente acha que a gente não é capaz, se a gente não tá pronto pra deixar, porque, gente, tudo é escolha, não existe uma escolha sem dor. A gente tem que deixar coisas para trás, né? Não tem como você escolher uma coisa. Escolha para escolha. Você tem que escolher. Uma coisa você deixa, né? Em prol da outra. Então, se a gente não acredita que a gente merece, que é a nossa hora, né? Ou se a gente não acredita que a gente é capaz, né? Dependendo desse pensamento, né? Aquele sonho, sabe? Aquela oportunidade pode aparecer na tua frente. Só que você, por essa crença de não merecimento, ou de que você não é capaz, de que não é ainda a hora, de que vai ser difícil, sei lá. Existem várias crenças, né, que são crenças limitantes. A oportunidade cai no teu colo, mas você não pega essa oportunidade. Por quê? Porque você tem esse monte de crença aí, né, que vai te impedir. Eu, no meu caso, eu acreditava, né, eu tive a clareza de que sim, eu tinha ainda aquele sonho não tinha morrido, né? Na verdade, ele tinha sido enterrado, né? Mas aí, o coach me ajudou a desenterrar, eu tive essa clareza e o melhor de tudo, eu entendi no fundo do meu coração de que eu merecia. E quando essa oportunidade apareceu, e semana que vem eu vou te contar o que eu fiz para ela aparecer, quando essa oportunidade apareceu, eu senti que era a minha hora, de coração mesmo, sabe? Eu senti assim que eu merecia e que era a minha hora, e eu usei muitas estratégias que eu precisei no meio do caminho até acontecer. Eu usei muitas estratégias também que eu aprendi com o coaching até chegar lá. E hoje, né, agora o mês que vem, em julho, dia 22 de julho, vai fazer um ano, né, que o meu sonho se realizou, tá? Que eu reduzi minha carga horária e que eu trabalho exclusivamente como enfermeira estomaterapeuta. E eu devo isso ao coaching, tá? Porque se não fosse, eu acho que eu talvez não estaria preparada, eu ia ter medo de largar tudo para trás, né, de deixar minha história naquela instituição que eu trabalhei por quase 19 anos, né, e tudo que eu tinha vivido lá para começar de novo, né, começar de novo num lugar novo, onde as pessoas não me conheciam, né, só tinha uma pessoa lá que me conhecia, o restante não me conhecia, e começar de novo, uma nova história, aprender coisa nova, né, porque agora eu trabalho no Instituto de Reabilitação e tem muita coisa que eu tô aprendendo. E, gente, eu amo estudar. Eu amo aprender, né? E isso é uma coisa que me motiva, sabe? Eu gosto muito, né? Então, foi maravilhoso, tá? Então, o que eu queria dividir com vocês hoje era isso, né? Confessar que eu desisti do meu sonho. Foi muito dolorido, doeu muito, eu chorei muito, fiquei muito mal, mas eu me reergui, né? E eu contei pra você um pouquinho como eu me reergui, como eu fiz para continuar, como eu recuperei a motivação, como eu recuperei, né, a luz, né, assim, o brilho no olhar, a vontade de acordar e de trabalhar o dia todo e de seguir adiante mesmo. E como eu recuperei, resgatei esse sonho, né? E graças a Deus ele se realizou. Espero que vocês tenham gostado. Se você não viu tudo, essa live vai ficar salva no IGTV e também no YouTube, no canal Enfermeira Explica.
e no canal Enfermeira Explica. Então eu te convido, né, se você... Oi, Fabi! Oi, Fabiola! Seja bem-vinda, Oficial Papo de Mulher. Boa noite, gratidão pela presença de vocês. Te convido, então, a estar vendo depois essa live, se você não viu tudo, tá? Ela vai ficar lá no IGTV e no YouTube, no canal Enfermeira Explica. Vou editar ela, né, por causa daquele probleminha que eu tive no começo, mas ela vai estar lá, tá joia? Agradeço a sua presença. Quer falar tchau? Vamos lá. Vamos lá. Vai lá que eu já vou. Mãe. Agradeço a sua presença. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até quinta-feira que vem. Beijão.